Sob o vasto céu beijado pelo sol, Davi, o jovem pastor, vigia o rebanho de seu pai. A brisa suave sussurra pelo campo, enquanto Davi começa a cantar. Sua voz se eleva, tecendo um salmo que ecoa pela tranquila zona rural. As ovelhas pastam pacificamente, sem serem perturbadas pela canção de Davi. A conexão de Davi com a natureza se aprofunda a cada nota, um testemunho de sua fé. O sol lança longas sombras enquanto Davi continua sua vigília, um pastor tanto do rebanho quanto do espírito. A tensão paira pesadamente sobre o acampamento israelita, enquanto o exército se prepara para uma batalha iminente. O rei Saul examina suas tropas, seu rosto refletindo o peso do conflito iminente. O ar crepita com medos não ditos, enquanto os soldados ajustam nervosamente suas armaduras. Os cavalos batem inquietos no chão, sentindo a ansiedade dos guerreiros ao seu redor. Bandeiras tremulam na brisa, seus símbolos uma lembrança marcante da determinação do reino. No vale de Ela, uma figura colossal emerge, sua presença dominando instantaneamente a paisagem. Golias, o guerreiro filisteu, está alto, sua armadura brilhando sob o sol. Sua voz ressoa pelo vale, um desafio ecoando contra as colinas. Os israelitas, diminuídos pelo seu tamanho e força, preparam-se para a batalha iminente. A imponente estatura de Golias lança uma sombra de medo, desafiando os mais corajosos entre os israelitas. Na tenda real, o desespero permeia enquanto o rei Saul lida com a sombria realidade. A sombra de Golias paira, lançando um véu sobre o acampamento israelense. O medo domina os corações dos soldados. Ninguém ousa desafiar o gigante. O rosto de Saul reflete seu conflito interno. O peso da liderança oprime Saul ao enfrentar a escolha impossível. O acampamento permanece sob o domínio do medo. Sob o sol brilhante, Davi recebe uma tarefa de seu pai, uma missão repleta de dever familiar. Um sorriso caloroso ilumina o rosto de Davi enquanto ele aceita a comida, pronto para apoiar seus irmãos de armas. Com uma despedida alegre, Davi inicia sua jornada, a estrada aberta prometendo aventura e propósito. Davi caminha em direção ao acampamento, carregando a comida, seus passos leves e decididos. A vasta paisagem se estende diante de Davi, a cada passo aproximando-o de seus irmãos e de seu acampamento. Poeira gira quando David chega ao movimentado acampamento israelita. O desafio estrondoso de Golias ecoa pelo vale, uma provocação contra o povo de Deus. David faz uma pausa. Seus olhos se arregalam ao ouvir as palavras blasfemas do gigante. Uma onda de indignação toma conta de David enquanto ele internaliza o escárnio de Golias. A expressão de David se endurece com determinação, alimentada por uma raiva justa. David começa a caminhar resolutamente em direção à fonte do desafio. Dentro da tenda real, a declaração de Davi paira no ar, silenciando a assembleia. O rei Saul e seus soldados trocam olhares, uma mistura de surpresa e descrença percorrendo suas fileiras. A luz do sol entra pelas abas da tenda, lançando um brilho divino na cena. A voz inabalável de Davi corta o silêncio. Eu lutarei contra Golias. Sem se deixar intimidar, Davi proclama: Deus me protegeu dos leões e dos ursos, e ele me protegerá de Golias. Um soldado se move inquieto, a dúvida gravada em seu rosto na luz solar filtrada. No ambiente régio da tenda do rei Saul, uma decisão crucial se desenrola quando o rei Saul acena em solene concordância, sancionando o confronto audacioso de Davi com Golias. Um gesto de favor real. O rei Saul estende sua armadura para Davi, um símbolo de proteção e poder. David recebe a armadura pesada, seu brilho metálico refletindo a gravidade do desafio que o espera. Davi luta, achando a armadura do rei Saul pesada e inadequada para a batalha que o espera. Com um firme balançar de cabeça, David recusa a armadura, confiando em sua própria habilidade e fé. Davi se aproxima do rio que corre. Ele seleciona cuidadosamente 5 pedras lisas da margem do rio. Davi coloca as pedras escolhidas na sua bolsa de pastor. Com sua mala segura, Davi se prepara para o confronto iminente. No vale, David avança, seus passos resolutos contra a sombra iminente de seu inimigo. Golias lança um olhar desdenhoso para baixo, sua expressão uma máscara de arrogância e desprezo.
Golias observa David. Seu olhar, percorrendo a estrutura esguia do jovem guerreiro e sua arma simples. A carranca do gigante se aprofunda, uma clara demonstração de desdém pelo desafio que está diante dele. No Vale de Ela, David confronta Golias com fé inabalável, sua voz ecoando com propósito divino. A declaração de fé de David ressoa pelo vale, um testemunho de sua coragem. Com um movimento rápido, David gira sua funda, o próprio ar parecendo se preparar para o inevitável. A pedra se precipita em direção ao seu alvo, carregando não apenas força, mas o peso da vontade divina. Do outro lado do vale, uma pedra é lançada pelo ar, uma força invisível guiada pelo destino. A pedra encontra seu alvo, atingindo Golias diretamente na testa. Golias, o guerreiro aparentemente invencível, cambaleia sob o golpe inesperado. O gigante vacila, sua forma imensa começando a desmoronar. O poderoso Golias cai na terra, sua queda um testemunho do poder da fé e da coragem. David corre em direção ao gigante caído, pronto para completar sua vitória. O acampamento israelita explode em celebração jubilosa, marcando o retorno triunfante de Davi. O rei Saul recebe David, com o rosto marcado pela gratidão e respeito. David levanta-se, aproveitando o brilho da vitória e o reconhecimento do rei. Os soldados israelitas se mantêm firmes, suas vozes unidas em louvor à coragem e força de Davi. O rei Saul concede honras a Davi, solidificando seu lugar como herói entre os israelitas. Davi retorna ao campo, recebido pelo abraço amoroso de sua família. Gritos de alegria explodem quando Davi é recebido de volta, um herói retornando ao seu rebanho. Com um propósito renovado, Davi cuida de suas ovelhas. Agora, um protetor de Israel. As ovelhas pastam pacificamente enquanto Davi vigia. Uma promessa silenciosa de segurança. Sob o céu vasto, Davi, outrora pastor, agora herói, continua sua vigília. O pânico irrompe quando o exército filisteu se dispersa em desordem, o terror tomando conta de suas fileiras. O campo de batalha se transforma em uma cena de completo caos quando os soldados abandonam seus postos. O medo os impulsiona para frente, uma retirada desorganizada se transformando em uma fuga desesperada pela sobrevivência. O acampamento é deixado desolado, as tendas desabando enquanto os filisteus fogem em pânico. Uma nuvem de poeira se ergue quando o exército derrotado desaparece de vista, engolido pelo horizonte. Dentro da tenda real, o rosto de Saul reflete admiração enquanto fala com Davi. Davi escuta atentamente, sua fé inabalável transparecendo. A tenda está fracamente iluminada, lançando sombras que dançam com o peso da sua conversa. Saul pondera as palavras de Davi, uma mistura de respeito e contemplação em seus olhos. Sob o vasto céu de Vale de Ela, as consequências da batalha se desenrolam. Soldados israelenses se movem pelo Vale de Ela, examinando armas e armaduras descartadas. Os rostos dos soldados refletem o cansaço, enquanto recolhem os restos do conflito. Entre os despojos, eles procuram qualquer sinal de sobreviventes ou camaradas caídos. Oh, soldate, no, vale de ela enquanto os soldados continuam sua tarefa sombria. A paisagem testemunha o confronto de exércitos. Agora, silenciosos, sob os olhos vigilantes dos soldados israelenses. No campo aberto, Davi começa a compor um salmo, seu coração transbordando de gratidão pela vitória. Sua voz se eleva, louvando a Deus por livrá-los de seus inimigos. Cada palavra é um testemunho do apoio e amor inabaláveis de Deus. Seu salmo ecoa pelo campo, uma poderosa declaração de fé e gratidão. Fogueiras queimam por todo o acampamento israelita, sua luz pintando a noite com celebração fervorosa. Sombras dançam freneticamente contra as tendas, ecoando o louvor fervoroso dos soldados a David. O ar vibra com suas vozes, um coro de devoção subindo aos céus. As vozes unificadas dos soldados ressoam, enchendo a noite com um poderoso hino de gratidão. Dentro da tenda pouco iluminada, as sombras dançam enquanto Saul se prepara para fazer uma oferta profunda. Saul estende a mão, apresentando a mão de sua filha em casamento, um gesto carregado de implicações não ditas. David está diante de Saul, seu rosto uma máscara de contemplação enquanto considera a oferta. A tenda mal iluminada
testemunha um momento de decisão silenciosa, as sombras aprofundando a gravidade da troca. Sob o céu vasto, David observa o rebanho. A paisagem se estende diante dele, uma testemunha silenciosa de sua contemplação. A expressão de David torna-se mais pensativa, uma sensação de reflexão silenciosa pairando sobre ele. No coração da natureza, David se encontra perdido em meditação sobre a essência da humildade. Davi chega aos portões da cidade, saudado por aplausos e gritos jubilosos. A cidade explode em celebração, uma cacofonia de música e gritos alegres saudando Davi. Bandeiras tremulam furiosamente ao vento, as cores da vitória pintando o céu enquanto Davi passa. Davi, banhado pela luz dourada do dia, reconhece a multidão adoradora com uma reverência humilde. A cidade se alegra. Um novo capítulo se desenrola sob a chegada de Davi. Dentro dos salões opulentos do Palácio Real, David encontra-se em meio à grandiosidade da corte de Saul. O tribunal está agitado, mas a presença de David começa a despertar uma corrente sombria de inveja no rei Saul. O olhar de Saul se endurece, uma faísca de ressentimento acendendo em seus olhos enquanto ele observa Davi. As sementes da discórdia são semeadas, lançando uma sombra sobre a corte outrora harmoniosa. No campo de batalha, David avança, liderando o exército israelita a novos triunfos. O exército israelita avança, com seus rostos determinados, enquanto confrontam os filisteus. As fileiras filisteias vacilam, suas linhas se quebrando sob o ataque implacável das forças de Davi. Vitorioso, David observa o campo, sua liderança garantindo outra vitória crucial. Os soldados israelitas celebram seu triunfo duramente conquistado, seus gritos ecoando pelo campo de batalha. Dentro do opulento palácio real, uma escuridão gélida desce quando Saul sucumbe ao veneno do ciúme. Impulsionado pela inveja, Saul planeja um ato traiçoeiro, com o coração consumido por uma intenção sinistra. Num acesso de fúria invejosa, Saul avança, seus olhos em chamas, com intenção assassina. O ciúme de Saul se manifesta em uma tentativa desesperada de atacar Davi. Davi, uma figura solitária contra o deserto escaldante, começa sua fuga para o exílio. O sol brilha intensamente, uma força opressora que leva Davi mais fundo na extensão árida. Sua silhueta diminui a cada passo, engolida pelas areias aparentemente intermináveis. O deserto se estende diante dele, uma paisagem implacável, refletindo sua situação desesperadora. Cada grão de areia zomba de sua luta, um lembrete constante de seu isolamento. Davi, um fugitivo sob o sol implacável, continua sua jornada solitária. No coração da caverna, as sombras dançam enquanto Davi busca abrigo da noite. Davi começa a reunir seus seguidores. Os seguidores de Davi, respondendo ao seu chamado, se aproximam. A caverna se torna um santuário, um farol de esperança em meio à escuridão. No alto das montanhas, Davi e seus homens constroem uma vida como foras da lei. Sua existência rude é definida por um compromisso de ajudar os necessitados. O sol lança longas sombras enquanto eles se movem pelo terreno rochoso, sempre vigilantes. Seus rostos, gravados com determinação, refletem o peso de suas escolhas. Nesta paisagem agreste, seus atos de bondade ecoam pelas montanhas. Sob o manto da noite, David move-se silenciosamente pelo acampamento de Saul. Fogueiras tremeluzem, lançando sombras longas e dançantes que obscurecem tanto quanto revelam. Ele encontra Saul dormindo, totalmente alheio. A mão de David paira sobre a sua espada, uma decisão mortal suspensa no equilíbrio. Seu rosto se torna uma máscara de conflito interno. David retira lentamente a mão, escolhendo a misericórdia em vez da vingança. Em meio às montanhas imponentes, uma figura solitária se ergue em silhueta contra o céu vasto. O peso da perda está gravado profundamente no rosto de David, enquanto ele luta com a notícia da morte de Saul. Um vento desolado sussurra pelos picos, carregando os gritos silenciosos de angústia de David. Com o coração pesado de tristeza, David ajoelha-se, o terreno acidentado, espelhando sua turbulência interior. Em um momento de profunda tristeza, David desaba no chão, rendendo-se à dor avassaladora de sua perda. Sob o sol intenso de cidade de Hebron, Davi ajoelha-se humildemente perante o profeta Samuel. Samuel, num momento de profunda importância,
derrama óleo sobre a cabeça de Davi, marcando um destino. A multidão observa em silêncio, seus rostos refletindo uma mistura de expectativa e admiração. A luz solar se intensifica, banhando Davi em um brilho divino quando a unção é completada. Uma respiração coletiva é contida enquanto o destino de cidade de Hebrom pende na balança. Jerusalém se ergue, uma cidade à beira da transformação. Sob o comando de David, os soldados invadem os portões da cidade. O reino encontra seu coração quando Davi conquista Jerusalém. Jerusalém se torna a capital, um farol de esperança e poder. No grande salão do Palácio Real, Davi ascende ao poder, sua presença imponente e resoluta. Seu reinado começa. Um novo capítulo se desenrola com a promessa de justiça. O peso da liderança recai sobre Davi, um fardo pesado de dever e determinação. Sussurros enchem o salão enquanto Davi se prepara para se dirigir ao reino, sua voz ressoando com autoridade. Com determinação inabalável, Davi jura defender a justiça, suas palavras ecoando pelo palácio. Sob o céu ensolarado da rua de Jerusalém, Davi aparece, sua figura chamando a atenção. Seus olhos se fixam em Betsabá, que se banha alheia, sua beleza o cativando instantaneamente. Davi observa, paralisado, enquanto Betsabá continua seu banho, seus movimentos graciosos e serenos. Uma faísca inegável acende no coração de Davi, quando o amor floresce inesperadamente. O mundo se esvai enquanto Davi permanece absorto, seus pensamentos consumidos pela visão diante dele. Naquele momento fugaz, o destino de Davi se entrelaça com o de Betsabá, alterando para sempre o curso de suas vidas. No opulento palácio real, a luz de velas trêmula dança pelas paredes, projetando sombras longas e ominosas. Davi cede à tentação com Batseba. Sua expressão, um campo de batalha de luxúria e culpa. Sua mente se volta para a escuridão quando Davi começa a planejar a morte de Urias. O peso da sua traição paira no ar, um testemunho silencioso das consequências de suas ações. Em meio ao caos da batalha, Urias cai, mais uma vítima no confronto brutal. O campo de batalha ecoa com os sons da guerra. Aço contra aço. Gritos de agonia preenchendo o ar. Invisível, um mensageiro observa a cena sombria à distância. Sua presença, um testemunho silencioso de agendas ocultas. O mensageiro cumpre as ordens de David, um peão num jogo de poder e traição. O peso da ordem de David é opressivo quando o mensageiro testemunha o trágico resultado de longe. O Palácio Real explode em celebração alegre quando David e Batseba se unem em casamento. O incenso preenche o salão opulento, o ar espesso de promessas e segredos não ditos. Um silêncio repentino desce quando o profeta Natã chega, sua presença um contraste marcante com a alegria. A atmosfera alegre muda, uma sombra lançada sobre a união quando Nathan avança. Uma tensão sinistra paira no ar, a celebração agora manchada pela presença prenunciadora de Natã. Dentro dos sombrios salões do Palácio Real, David é consumido pelo peso de seu pecado. Seu rosto, uma tela de profundo arrependimento. Ajoelhado sobre a pedra implacável, ele busca desesperadamente o perdão divino, com as mãos postas em fervorosa oração. As paredes ornamentadas testemunham sua solidão. Sombras dançando como espectros de sua transgressão. Na penumbra, David continua ajoelhado, buscando a redenção. Davi permanece firme, confrontando a tempestade da rebelião de Absalão. O peso da traição paira pesado no opulento Palácio Real. O ar crepita com palavras não ditas, um pai e um filho, divididos pela ambição e pelo poder. Um reino treme, enquanto os laços familiares se quebram sob o peso da rebelião. No coração do palácio, uma confrontação trágica se desenrola, dilacerando os próprios alicerces da lealdade e do amor. O campo de batalha está desolado, manchado de sangue sob o sol forte. O corpo, sem vida de Absalão, descansa em meio à carnificina. O sol lança longas sombras sobre o campo de soldados caídos, uma testemunha silenciosa da devastação do dia. A morte de Absalão traz grande tristeza a Davi. A quietude da morte cobre o campo de batalha, um silêncio pesado onde, momentos antes, a guerra rugia. O retorno de Davi ao Palácio Real
muda instantaneamente a atmosfera, sua chegada prenunciando um retorno à ordem. Seus movimentos propositais pelo grande salão sinalizam um retorno decisivo. A equipe real relaxa visivelmente. Seu alívio é palpável quando Davi começa a exercer o controle. A presença de Davi, por si só, promete a restauração do reino. Davi está no resplandecente salão nobre do Palácio Real, banhado pelo abraço dourado do sol. Sua testa se enruga com o peso de suas aspirações, a determinação gravada profundamente em seu rosto. Seus olhos refletem a grandeza do palácio, mas seus pensamentos voam além da majestade terrena. Em um momento de clareza resoluta, Davi sussurra: Eu planejo construir um templo para Deus. O sol ilumina Davi, um rei humilde, com um propósito divino. A luz de velas trêmula projeta longas sombras pelas paredes do Palácio Real, revelando intrincadas tapeçarias e imponentes colunas de pedra. Uma solenidade profunda preenche o grande salão, onde história e destino se entrelaçam. No coração do palácio, Deus fala com segurança divina: Davi, eu prometo que o seu reino será eterno. A promessa de um reino eterno paira no ar, sussurrada entre as sombras e as chamas bruxuleantes. Dentro dos salões opulentos do Palácio Real, um anúncio transcendental se aproxima, prestes a remodelar o destino do reino. O rei Davi, envelhecido, com o rosto marcado pelo peso dos anos, prepara-se para designar seu sucessor, com o ar espesso de expectativa. Num momento crucial, a voz de David ecoa pelo salão quando ele proclama: Salomão seu herdeiro. Uma declaração que reverbera por todos os cantos. Salomão permanece firme. Sua expressão, uma mistura de humildade e determinação ao receber o manto da liderança. Tanto os cortesãos quanto os membros da família voltam seus olhares para Salomão, reconhecendo o peso de suas novas responsabilidades. O grande salão testemunha a transferência de poder, um quadro da história em formação, enquanto o reino se prepara para uma nova era sob o governo de Salomão. Dentro do Palácio Real, o peso da liderança recai sobre Davi enquanto ele transmite sabedoria a Salomão. Salomão escuta atentamente, sua expressão uma mistura de reverência e contemplação. A opulência do Palácio Real serve como testemunha silenciosa da passagem da coroa. A orientação de Davi ecoa pelos corredores, moldando o futuro rei. Salomão acena lentamente com a cabeça, absorvendo cada palavra com a seriedade que ela merece. No Palácio Real, a noite desce, enquanto Davi confronta sua força em declínio. Davi se prepara para seu momento final, cercado pelo silêncio do palácio. O peso do destino se estabelece sobre Davi, enquanto ele sucumbe ao inevitável. O palácio permanece imóvel, enquanto Davi abraça a finalidade da morte. No grande salão do Palácio Real, Davi se prepara para se despedir. O ar está espesso de antecipação, enquanto os olhos de Davi examinam a multidão. Com um gesto de despedida, Davi estende a mão em direção a Salomão. Um momento solene enquanto Davi se prepara para conceder sua bênção. A bênção de Davi desce sobre Salomão, selando seu destino. As pessoas observam, testemunhando a transferência de poder. Dentro do Palácio Real, um rei jaz imóvel, sua luz para sempre apagada. Uma quietude triste desce sobre o Palácio Real, onde a corte é consumida pela dor. Cidadãos do reino choram abertamente. Seus rostos são uma tela de desespero. O ar paira pesado com tristeza não dita. Cada lágrima, um testemunho da memória do rei. No coração do Palácio Real, o reino lamenta, unido em sua perda compartilhada. Em Jerusalém, uma procissão solene começa, carregando David pelas ruas antigas. Os enlutados alinham-se nas ruas, com os rostos marcados pela dor, enquanto a procissão avança. A procissão serpenteia pela cidade, um rio de tristeza fluindo por Jerusalém. Cada passo ecoa o peso da perda, ressoando pelas pedras antigas da cidade. A cidade chora, enquanto David é levado para o seu local de descanso final. Sob o céu aberto, o túmulo real de Davi se ergue, um monumento, solene a uma vida de valor e devoção. A luz do sol banha o túmulo, lançando longas sombras que sussurram contos de sua fé e liderança lendárias. As pedras testemunham silenciosamente o eterno descanso de um rei, seu legado gravado em cada grão.
Uma brisa suave varre o local, levando ecos da coragem e do espírito inabalável de Davi. O túmulo permanece, um farol atemporal de fé e liderança, marcando para sempre a marca indelével de Davi na história.